Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou fundador da primeira Venture Builder do Ceará, a Pilps, e hoje eu vou trocar um pouco de experiência com vocês a respeito de contratação de freelancers. Foi uma experiência dentro de uma das startups que a gente tem dentro da nossa empresa e acho que é uma troca de experiência bem interessante. A gente tem um software que é de locação, para a gestão da locação, para empresas que fazem locação de máquinas, equipamentos e afins. E em determinada fase da concepção desse produto, a gente precisou contratar freelancer, para dar um pouco mais de celeridade nas entregas e tudo mais, já que a gente estava começando a conquistar nossos primeiros clientes. Tudo de pior aconteceu nesse primeiro processo de contratação de freelancer. Primeiro porque a gente não tinha processo, a gente não sabia direito o que a gente iria querer, ia precisar. Então esse processo de contratação ele se deu muito de sopetão, o que não é a maneira mais conveniente, mais correta de se fazer. Então o que acabou acontecendo foi o seguinte: o freelancer ele acabou abandonando o barco no meio da entrega. Talvez esse foi o pior acontecimento, a pior tragédia, vamos dizer assim, nesse caminho. E junto disso a gente teve muitos prejuízos. A gente teve prejuízo financeiro, a gente perdeu o cliente, a gente perdeu o time, a gente perdeu a própria produção do freelancer não foi aproveitada. Então acho que sim, não poderia ter acontecido algo pior no andamento desse projeto e nessa experiência. Então, dentro dessa linha, o que a gente resolveu fazer foi o seguinte: seguir mais ou menos 4 estratégias, que é o que a gente vai trocar aqui de experiência e deixar essas 4 dicas para que a gente conseguisse sucesso nessas empreitadas. A primeira dica é o seguinte: em nenhum projeto você deixar na mão de uma única pessoa, mesmo que ele seja um sócio. Então, se você vai contratar um freelancer e tem alguém técnico no teu time, cola o técnico com o freelancer. Nunca deixa a coisa andar sozinha. Mesmo que tu tenha só um sócio técnico, tu vai contratar uma outra pessoa, cola. Então, fazer em pares é a melhor coisa do mundo. Pessoas tiram férias, pessoas ficam doentes, pessoas pedem para sair. Então, se você não quer ficar na mão, nunca deixe um projeto na mão de uma única pessoa. Essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte: contratem profissionais sêniores. A preferência da gente por profissionais sêniores se dá devido ao seguinte: o profissional sênior ele tem visão técnica mais aguçada, então ele consegue te dar feedbacks de problemas futuros de uma forma muito mais madura. Ele, em geral, é um profissional mais disciplinado. A terceira dica: tenham processos bem definidos. A gente resolveu escolher processos, mesclar algumas partes dos processos ágeis. Então hoje a gente trabalha com sprint, hoje a gente tem as histórias muito bem definidas, escritas, documentadas, a gente tem protótipos, a gente tem checklists. Então existe um processo de desenvolvimento, cada funcionalidade passa por etapas e a gente consegue acompanhar cada etapa dessa dentro do fluxo usando ferramentas como o Trello. A comunicação instantânea melhorou também com a formação de um grupo específico com todos os stakeholders no WhatsApp, por exemplo. Então a gente acabou adotando alguns padrões para que o fluxo da conduta seja feito de forma extremamente positiva. E a última dica é em relação ao X. Se você nunca ouviu falar, experiência do usuário, uma disciplina, não é uma coisa nova, mas está muito em alta agora, não só aqui no Brasil, mas principalmente lá fora, no Vale do Silício, tem se falado muito sobre isso. E isso deve ser o alicerce de qualquer projeto. Os projetos eles têm que ser baseados no que os usuários estão esperando, nas dores, Então o mapeamento dessas dores, as entregas de valor, todo esse discernimento, ele precisa ser feito baseado numa metodologia. Então já tem um monte de gente estudando, tem um monte de gente experimentando. Então a última dica é: estuda um pouco sobre o X e antes de meter a mão em qualquer tipo de código, pesquisa teu usuário, vai aprofundar até que tu consiga entregar aquilo que tem mais valor e aquilo que o teu usuário está mais precisando. Então basicamente essas eram as dicas que a gente tinha para passar para vocês. Espero ajudar, estou à disposição e gostaria de desejar boa sorte a todos que estão começando agora e que queiram aí engrenar nesse mundo startup. Até mais.